Voltamos com o segundo bloco do Justiça às Claras, hoje entrevistando a professora Luciana Nepomuceno. A professora Luciana está conversando sobre os processos da Lava Jato no STF e sobre essa sucessão do ministro Teori com o ministro Fachin e as demais consequências. Doutora, acabou o primeiro bloco, a senhora disse que não vê ilegalidade no ato de homologação praticado pela ministra Carmen Lúcia. E agora, igual a senhora explicou, foi feito o sorteio, adiantou-se também, ela já sorteou, o ministro Fachin vai assumir os processos. E agora? Mas até a gente tem que retomar um pouquinho, Cristiano, até para os nossos telespectadores entenderem como é que foi essa evolução do processo, porque passou-se a questionar que ela poderia escolher o novo ministro. É verdade. Né? Só que isso, a meu sentir, seria totalmente inconstitucional. Porque nós temos lá no artigo 5º da Constituição que o princípio do juiz natural. Você não pode escolher seu julgador. Então, no momento que houvesse uma escolha, esse texto cogitário do ministro Celso de Mello, por ser o decano do Supremo, essa escolha violaria um princípio, uma garantia constitucional. Então, ela, de forma acertada, decidiu-se pelo critério do sorteio, plenamente o mais democrático. Só que antes de fazer o sorteio, o que aconteceu? Para os nossos telespectadores entenderem, o Supremo ele é constituído por 2 turmas, cada uma por 5 ministros, fora a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Que é o voto de Minerva. Exatamente. O processo da Lava Jato estava na 2ª turma, como de fato está, sob a relatoria do ministro Teori. Com o falecimento, a 2ª turma ficou com 4 ministros. Então, qual foi o processo no âmbito do Supremo? O ministro Fachin pediu remoção, porque ele fazia parte da 1ª, para a 2ª turma. O curioso é que o ministro Fachin é o mais novo no âmbito do Supremo. Então, ele teve que perguntar para todos os colegas, os outros ministros, que tinham prioridade nesse processo de remoção. Como ninguém queria remover-se, ele então falou assim, eu vou para a 2ª turma. E aí, por coincidências do destino, houve o... Coincidência ou destino? Eu já não sei se vai ser coisa de destino, mas eu sei que estava escrito que tinha que ser ele de qualquer forma. E aí, teve que ser feito o sorteio, e esse sorteio veio a cair exatamente na pessoa do ministro Edson Fachin, que eu acho que vai ser muito bom para o perfil do ministro Edson Fachin para a relatoria do processo da Lava Jato. Muito bom pelo caráter dele, que ele é discreto, ele é avesso a as mídias, né, as redes sociais, a televisão. Então, ele tem um perfil técnico. Acredito que vai ser, assim, um bom condutor e que o perfil técnico dele se assemelha muito ao perfil do ministro Teori. Deixa eu te perguntar uma coisa. Além de professora de Direito do Processo na PUC Minas aqui, a senhora é conselheira federal da OAB. A senhora é a favor do sigilo dessas delações ou não? Exatamente, isso é uma das bandeiras que na OAB Federal a gente defende, que não deve-se quebrar o sigilo. Não deve, só deve-se quebrar? Deve-se quebrar, não deve haver o sigilo dessas delações, exatamente para não ter esse risco de vazamento, essas especulações. Então, para que seja feito às claras, para que toda a população, para que o cidadão tenha ali conhecimento e que não sejam feitas manobras que fiquem ali escondidas, né, sob as vestes do sigilo. Mais uma pergunta, aí de caráter processual, mas também de interesse para a população. Quando a matéria está sob sigilo, a senhora não acha que dificulta o exercício da ampla defesa ou não? Bom, eu acredito que a parte tem que ter o contraditório, a ampla defesa segurada. A parte está envolvida no processo. O sigilo desse tipo de processo é exatamente para que uma determinada operação não seja vazada antes da hora, né, para que não haja ali umas especulações em torno do processo. Mas a parte do processo tem que ser assegurada. Porque a gente tem visto muito os advogados reclamando que com o sigilo, eles próprios ficam impossibilitados de ter um acesso total aos autos. Isso é uma manifesta ofensa à garantia constitucional. Claro, a parte, seus procuradores têm que ter amplo acesso. É o que a gente vê muito comum acontecer isso numa delegacia de polícia. Sim. E às vezes os advogados criminalistas não conseguem ter acesso ao inquérito policial.
A notícia sai antes. Exatamente, em óbito, cerceio de defesa do seu cliente. Então, o objetivo da ordem, aqui nós vamos fugir um pouquinho só para falar do papel da OAB, principalmente do trabalho que a gente desenvolve na OAB Federal, é garantir as prerrogativas do advogado, porque o advogado é essencial para exatamente viabilizar uma defesa técnica e efetiva do seu cliente. Eu tenho 20 anos de militância trabalhista. Eu não consigo entender como que o advogado vai conseguir exercer o seu papel se antes do cliente ser propriamente acusado, indiciado, processado, já sai no jornal. Ele sabe pelo jornal. A mídia já o culpa antes. Ele é culpado. E hoje em dia, você é culpado pela própria televisão. Sim. Você é culpado pelo jornal e sabendo que a culpa é só quando se tem uma sentença condenatória. E muitas vezes esse juízo de valor, ele já penalizou aquele indivíduo. Vamos continuar. Mas aí, voltando, aí pediu-se remoção, o ministro Edson Fachin migrou-se para a segunda turma, foi feito aí um novo sorteio entre os integrantes da segunda turma e aí ele ficou como o relator dos processos da Lava Jato. O que ele vai fazer agora, já que as homologações, pelo menos a parte formal, já se concretizaram? Agora, cabe ao Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, oferecer ali, com base nessas homologações, os inquéritos. Então, nós teremos novos inquéritos, mas aí depende, obviamente, da iniciativa do Ministério Público Federal. E vai ficar ali na relatoria do ministro Edson Fachin. Com isso, nós tivemos o quê? A primeira turma, que estava completa, ficou agora com 4 integrantes. Vem o ministro, ou o presidente Michel Temer, e fala, agora está na hora, já temos um novo relator para os processos da Lava Jato e vou, então, proceder à nomeação do ministro que vai, então, compor o Supremo. E aí veio a indicação do seu próprio ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós chegamos ao final desse bloco e no próximo bloco nós vamos conversar sobre esse tema. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.